Olá, boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez para agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha irmã, que tem dado meu amigo, meu irmão, minha irmã, que tem dado like nos meus vídeos, tem feito seus comentários, muito obrigado mesmo. Obrigado aos 257 amigos que já estão inscritos, muito obrigado, estou muito feliz. Eu deixo aqui geralmente o meu e-mail, o meu telefone e o meu blog. Qual é a vantagem do blog? Visitar o meu blog, você lê de segunda a sexta um assunto geralmente sobre política, sobre economia. Qual é o meu objetivo? Nos mantermos atualizados. Quero fazer um agradecimento especial a duas pessoas que têm feito um trabalho extraordinário. A dona Risonete, lá em Placas de Taquaritinga do Norte, também agora a minha prima, minha amiga, Maria José, filha de Antônio Mateus, lá do gostoso, lugar que eu amo, o sítio Gravatamó, lá nos Mares, no município de São João do Cariri. Terra do meu pai, terra do meu avô, terra dos meus bisavôs, enfim, da minha origem, por parte da família Farias. Que todos os Farias se inscrevam no meu canal. Maria José, muito obrigado pelo trabalho que você fez, pela mostrar o meu canal para os seus irmãos, para os seus sobrinhos. Enfim, muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado, estou muito feliz por isso. Continue assistindo aos meus vídeos. Às vezes a gente pode discordar, mas a discordância é parte da democracia. O que a gente tem que fazer é ter muito respeito, muita admiração pelas pessoas, e o contraditório faz parte, enriquece nosso conhecimento, né? Não vamos, as pessoas ficam muito nervosas, né? Eu quero agradecer a 1.400 e tantas pessoas que viram o meu vídeo da semana passada. Recebi muitas críticas, os bolsonaristas ficaram muito bravos, me xingaram com muitos palavrões, e eu prometera no vídeo passado que eu ia excluir. Eu decidi que não, porque é o seguinte: o palavrão, o xingamento que você me faz só mostra que você não tem educação. Então eu não tenho prejuízo, o prejuízo é seu. Né? E aqueles que me disseram que eu não sei de nada, me diga pelo menos, mas não é mostrar não, é dizer as teses, as teorias de pelo menos 20 livros que você já leu. Porque é uma maneira também de incentivar você a ler, né? Para você não ficar só xingando. Porque quem xinga com palavrões uma outra pessoa, porque no mínimo falta conhecimento. Porque se a gente tem educação e tem conhecimento, vê as teorias, quando eu falo de um assunto, tem uma teoria política, tem uma teoria econômica, tem uma teoria de direito, tem uma teoria sociológica, antropológica e assim sucessivamente. Então eu não falo, não estou aqui falando simplesmente por falar. Eu faço pesquisa, eu leio, né? Então, você pode não concordar com o meu discurso, é um direito seu, mas você tem, no mínimo, que argumentar, réplica, tréplica, né? Você pode fazer, mas sempre de uma maneira educada. Quando a gente parte para a violência, geralmente é falta de conhecimento. Bom, gente, mas amenizando os ânimos, né? O resultado das eleições do dia 30 de outubro de 2022 mostrou que nosso país está muito dividido, realmente. Porque metade, né, liderado por Jair Bolsonaro no Brasil, né, que tem essa direita radical, eu respeito, é um movimento mundial, direita radical, né, que no exterior elas são defendidas por Viktor Orbán, né, ele é primeiro-ministro da Hungria, por Vladimir Putin da Rússia, por Donald Trump nos Estados Unidos, pelo Steve Bannon e outro russo que, desculpe que eu não sei o nome dele agora. Essa teoria dessa esquerda, essa direita radical, ela tem como base, fundamento, muito casos muito parecidos com o nazismo, né, de Hitler, com o fascismo de Mussolini na Itália de 1922, né, porque é a supremacia branca. Querendo ou não, é isso que eles defendem. Pode até o Brasil não ter essa visão, mas quem defende essa minoria branca, né, eu não vou entrar em detalhe, porque exige, né, um vídeo de pelo menos umas 2 horas para falar dessa questão, porque envolve o judaísmo, envolve vários conflitos religiosos e ideologias, que não é o caso aqui. Mas é assim como, né, a esquerda radical de Lula, do MST, do PSTU, do PCO, Partido da Causa Operária, é uma esquerda radical.
né? Fizeram coisas erradas demais. Invasão de terras, invasão de propriedade, como eles fizeram, destruíram fazenda. Tem um francês, que não sei o nome dele, que era ligado ao PT, o PSTU, invadiu uma fazenda no Rio Grande do Sul, quebrou plantas, né, destruiu plantas que estavam lá para pesquisa científica. Todo radicalismo, quando é o radical extrema-direita ou extrema-esquerda, faz coisa errada. Não vamos aqui. A religião extrema, radical, ou extrema, né? Faz as coisas erradas. O que a gente precisa do equilíbrio, né? E essa eleição, né, o Brasil ficou claro que é uma divisão, né? 48% diz que quer a extrema-direita de Jair Bolsonaro e 50,9%, 51% quis o centro e a esquerda no Brasil. É o que tem prevalecido desde 1984, 85. Né? O Brasil não tem sido, porque o Brasil rompe em 1984, com a eleição de Tancredo Neves no colégio eleitoral, ele rompe com a ditadura militar pela democracia. Né? Aí o que acontece? Vem o socialismo, de Gespão, socialismo, né? de Mário Soares, de Portugal. O mundo, a Europa estava socialista. E o Brasil entra nessa com o PSDB, né? De Ulisses Guimarães, de Fernando Henrique Cardoso, etc. O que é que pregava o saudoso Ulisses Guimarães? Ele dizia, vamos matar, porque o PT, eu me lembro do PT, era contra a disputa no colégio eleitoral. O PT defendia, com razão, eleições diretas em 1984. Mas aí Tancredo Neves, vendo que a medida de Oliveira foi derrubada no Congresso, faltando 22 votos. Então Tancredo Neves, que tinha uma certa experiência, junto com Ulisses Guimarães, Mário Covas e tal, disseram, peraí, nós vamos matar a cobra com o próprio veneno. Nós vamos disputar no colégio eleitoral e ganhamos essa eleição de Paulo Maluf, e a gente, então, faz o processo de redemocratização do país. E, de fato, foi o que aconteceu. Eu me lembro que o PT até parece que expulsou um deputado que votou na eleição de Tancredo Neves. Eu não quero confirmar isso, mas eu acho que teve um episódio que o PT desfiliou um dos seus deputados que votou concordando com a Tancredo Neves no colégio eleitoral, no dia 15 de janeiro de 1984. Né? Então, nós ganhamos no colégio eleitoral. Tancredo Neves, infelizmente, né, de 1985, desculpa, Tancredo Neves não teve o sucesso, que ele tomaria posse, né, e as diretas de 84, tá certo, foi. Em abril, né, a derrota da emenda das diretas, e as eleições foi no dia 15 de fevereiro de 1985. Tá? Me memorizei agora. O que é que acontece? Tancredo Neves não deu sorte, morreu na véspera. Na véspera, morreu não, ele foi internado na véspera e chegando a falecer no dia 21 de abril de 1985. Assume o presidente Sarney, que era da direita, era do militar, né, apoiava, era senador, líder do governo na Câmara. O Sarney era uma das figuras, né, como foi? O Sarney é político desde 1946. O Sarney é constituinte de 46. Né? Aí o Sarney assume e cumpre a promessa de Tancredo Neves, que era a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Porque realmente a Constituição de 46, alterada pela Constituição de 67, pela emenda número 1 de 69, estava totalmente descaracterizada. A Constituição não serviu. O Brasil precisava de reconstruir o seu Estado. E a convocação de um poder constituinte, ele vem para quê? Para construir ou para reconstruir o Estado. E realmente havia necessidade de se reconstruir o Brasil de 1986, com a convocação de uma nova Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte foi convocada de 86 até 1988, 87 e 88, né, fizemos a Constituição, que foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, cuja deputado Ulisses Guimarães deu a ela o apelido de Constituição Cidadã, porque de fato é uma Constituição democrática, uma Constituição que resgatou o Brasil
das opressões da ditadura, da tortura política, da perseguição política, da exilação de políticos, que os políticos eram cassados seus mandatos e eram expulsos do país, né, como o próprio Fernando Henrique, Leonel Brizola, Miguel Arraes, foram obrigados a ir morar no estrangeiro porque não se coadunava em viver num país, sua terra. Um país que extradita um político porque pensa diferente, esse governo não pode ser um governo de democracia. Uma democracia é para viver com os contrários. Democracia é um regime que se vive com os contrários dentro da ordem, cumprindo-se a lei. O presidente da República tem que cumprir a Constituição. Ele cumprindo a Constituição, ele aplica a lei, ele aplica a ordem e tem disciplina. Agora, quando o presidente da República não quer cumprir a Constituição, não quer cumprir a lei, ele automaticamente é excluído, é convidado a ser chamado de uma pessoa ditador. É lamentável, né, que isso ocorra ainda no Brasil. Bom, mas essa esquerda hoje, ela foi para o centro, né? O próprio Lula, ele saiu do radicalismo, foi para o centro. E o Bolsonaro surge, né, com o fracasso do governo Dilma, a gente tem que reconhecer isso, né? O golpe, que o PT chama de golpe, eu não chamo, quando dá o impeachment da presidente Dilma, deu um impacto muito forte, vamos dizer assim, foi uma dor muito grande. O povo brasileiro se sentiu muito chateado, o impeachment é um processo desgastante, cansativo, vamos dizer assim, que não agradou ao Brasil. O Brasil ficou nessa dicotomia. Né? E com o desastre de Dilma, né, a recessão, uma das maiores recessões que a gente passou, 2014, 2015, 2016, que até agora nós estamos engatinhando quando se trata de economia, nós nos encontramos, né? Vem agora a eleição, e Jair Bolsonaro venceu, né, o Haddad, não vou entrar em Lava Jato, porque já fica um trabalho chato, venceu o Haddad, né? Por quê? Porque o povo não estava mais acreditando no governo do PT. Mas vem Lula, certo ou errado, eu não vou entrar em detalhe da absolvição dele não, da anulação do processo no Supremo Tribunal Federal e consequentemente, capacidade política dele de ser presidente da República. E ele fez uma campanha honesta junto com o Bolsonaro, disputando a eleição, e venceu. O presidente Lula venceu mais de 2 milhões de votos. Estão dizendo que é uma margem pequena, eu discordo, mas realmente reconheço que há uma divisão nesse país. E essa divisão, a gente precisa encontrar um equilíbrio. E esse equilíbrio vem com um governo que esteja disposto a chamar para si a responsabilidade. Um governo que discuta os problemas brasileiros, que coloque no Ministério da Economia ou no Ministério da Fazenda, eu prefiro mais gostar a palavra Fazenda, um político de centro, um político que ele tenha negociação com todos os setores. Porque o Brasil precisa de paz, o Brasil precisa de harmonia, o Brasil precisa de negociação. O Brasil é uma palavra bem desgastada na década de 80, década de 90, que se chamava pacto social. Né, que exatamente vem do socialismo. O Brasil precisa de um pacto social, porque o presidente Bolsonaro, nesses 4 anos, ele não conseguiu falar para os brasileiros, ele não conseguiu entender a importância do cargo de presidente da República. Ele não chamou para si a responsabilidade. Quando o povo brasileiro precisou do presidente Bolsonaro, ele se recusou, ele se negou a ajudar. Quando ele devia ter assumido uma postura, ter levado o gabinete da presidência da República, o Ministério da Saúde, junto lá com o ministro da Saúde, e vamos lutar, não temos vacina por enquanto, mas vamos à luta, vamos salvar a gente. O que ele fez? Ele lavou as mãos, que nem Pilatos, no caso de Jesus, e disse, a culpa é do STF, eu não tenho o que fazer, eu não tenho nada com isso, eu não sou coveiro, e eu não por aí afora. Então o Bolsonaro, quando a gente precisou dele, ele nos negou. Daí que o povo brasileiro, né, foi e escolheu o Lula. Por quê? Mas uma semana antes da eleição, um seguidor de Bolsonaro pega uma metralhadora, dá 50 tiros na polícia. 3 granadas, joga na polícia.
Ele não pode ter granada em casa, mas fez isso, tinha, né? Então, o governo da desordem. O presidente Bolsonaro indultou uma pessoa condenada a quase mais de 8 anos de prisão. Ele indultou sem a mínima capacidade, sem analisar o objeto, de raiva. Eu vou indultar, indultou só a prisão, mas não, as consequências do crime estão lá no Código Penal. Quem é o presidente? Ah, mas o presidente tem competência. Tem, mas faltou oportunidade. Um indulto não se faz para um criminoso, como é o deputado lá no Rio de Janeiro. Tanto que o povo, graças a Deus, o povo do Rio de Janeiro o recusou para ser senador. Né? Não o elegeu, foi eleito o Romário. Né? Graças a Deus. Agora, o presidente Bolsonaro, não, é a competência do presidente juntar. Mas esse indulto ou a graça se dá para uma pessoa que realmente merece. E aquele deputado não merecia. E ele defendeu, inicialmente o presidente Bolsonaro estava defendendo o Roberto Jefferson, quando disparou na polícia. Quando ele viu o desgaste, tanto é que ele determinou que o ministro da Justiça se deslocasse de Brasília para o Rio de Janeiro, lá para negociar a rendição de Roberto Jefferson, desrespeitando todas as regras, que a Polícia Federal, que era responsável por instalar uns negociadores e obter a rendição do agressor. Mas você viu que a interferência do governo federal, no caso de Roberto Jefferson, né, fez com que o agente da Polícia Federal entrasse na casa dele e ficasse prometendo: não, nós vamos atender tudo que o senhor faz, não sei o quê. Gente, peraí, o Roberto Jefferson era uma pessoa que, quando o agente da Polícia Federal ingressou à casa de Roberto Jefferson, a primeira coisa que tinha que fazer era algemá-lo. Porque é uma pessoa que dá 50 tiros de fuzil a ermo, com a intenção de matar alguém, e depois ainda joga granada, a pessoa dessa não pode ser tratada com benesse. Então o Bolsonaro trata desiguais, porque quando a polícia entrou nas chacinas do Rio de Janeiro, matando 28, 30 pessoas, ele disse: não, é porque a polícia foi recebida a bala, e ele aplaudiu. Por que ele não mandou o ministro da Justiça para defender no Morro do Alemão? Por que ele tentou chamar Lula de bandido porque foi ao Morro do Alemão, que o Morro do Alemão só tem bandido? Cadê o tratamento igual? O presidente da República precisa tratar todos iguais. Infelizmente faltou. Então essa divisão, gente, ela precisa de acabar. Eu sei que eu fui grosseiro, fui agressivo com o presidente Bolsonaro, mas é uma realidade. Né? Teve agora, há poucos dias, uma deputada na véspera da eleição sai correndo na rua atrás de um homem atirando, com vontade de atirar. Aquele homem correndo e ela com um revólver na mão disputando. Acho que parece que o segurança dela parece que chegou a atirar. E essa deputada é bolsonarista. Tudo isso levou o Bolsonaro a perder a eleição. Não adianta ele culpar como ele culpou, não é, estou falando, desculpa, eu estava lendo hoje como fonte, né, do Estado de São Paulo, que a campanha de Bolsonaro alega que o Bolsonaro perdeu porque deram nas capitais deram passe livre. Que bom que deram passe livre, porque mais eleitores foram votar. Isso é democracia. Não importa se Bolsonaro perdeu, se Lula ganhou. O importante é que você vive uma democracia. O que a gente tem que entender é isso, viver numa democracia. A gente precisa de paz. O Brasil precisa de voltar a ter alegria. O Brasil não tem mais alegria, nós acabamos com a alegria, porque está uma disputa muito grande. É vizinho brigando com vizinho, irmão brigando com irmão, por causa de política, gente. Não vamos brigar por causa de política. A política ela é linda, maravilhosa, todo mundo deve fazer política, mas não brigar com o seu vizinho, com seu irmão, com sua irmã. Política é troca de ideia. Democracia, o que a gente precisa de defender. O que a gente precisa é respeitar o próximo, respeitar a opinião do outro. Não sair agredindo de todas as palavras mal educadas, como eu falei no início desse vídeo. Espero que você tenha compreendido. O meu objetivo, meu amigo, é levar conhecimento um pouquinho, aprender também com vocês, entendeu? Agora, que a gente faça uma reflexão. O Brasil precisa de paz, o Brasil precisa de luz, o Brasil está nas trevas com esses governos que só pensam neles, infelizmente. Muito obrigado e até a próxima.